Pois bem, queridos, a paz do Senhor, aqui pastor Gideão Santos. Vamos aqui para a continuidade do nosso estudo sobre as lições bíblicas, o verdadeiro pentecostalismo, lição de número 8, comprometidos com a palavra de Deus. E a palavra-chave que eu escolhi para a lição de número 8 é a palavra insubstituível. Queridos, nós vivemos no mundo das substituições, onde aquilo que é mais atual, mais moderno, se substitui por aquilo que talvez já está mais ou menos ultrapassado. Só deixa eu falar com você, na igreja do Senhor Jesus existem algumas coisas insubstituíveis. Por exemplo, o sangue de Jesus é insubstituível. Nada substitui o sangue de Jesus, é um remédio para o pecado, né? O Espírito Santo na igreja, ele é insubstituível, ele é Deus. Ele é da mesma consubstância, coeterno, ele tem os mesmos atributos, Deus Pai, do Deus Filho. É o tempo do Espírito Santo que nós estamos vivendo. Igreja, se não tiver o Espírito Santo, se torna uma sociedade de amigos, se torna um grupo de amigos, se torna uma união de pessoas, um lugar agradável. Seja qualquer coisa, menos igreja. O que faz igreja ser igreja é a presença do Espírito Santo. E a palavra de Deus, comprometidos com a palavra, que é o título da lição de número 8, comprometidos com a palavra. A palavra de Deus, ela é insubstituível, e aqui eu falo uma outra palavra, ela é a base de tudo. A base de tudo é a palavra de Deus. 31 de outubro de 1517 foi quando o monge Martinho Lutero iniciou aí, depois de alguns anos, é claro, de falta de inconformidade, melhor dizendo, né, com a situação que vivia na época. Não dá para entrar em detalhes, o vídeo é rapidinho, mas nós sabemos que a reforma protestante iniciada por Martinho Lutero, ela foi baseada, né, as 95 teses, em 5 solas. Sola quer dizer somente. Ele falava somente as Escrituras, somente a fé, somente Cristo, somente a graça e somente Deus seja a glória. E aí eu gosto desta ordem onde ele começa falando o primeiro sola de Martinho Lutero é somente as Escrituras. Ela é suficiente, ela é a nossa regra de fé, né? O nosso manual de vida, a regra de fé e conduta. Então, queridos, a palavra de Deus, precisamos estar comprometidos com ela, porque tudo começa com ela. Eu acho interessante, eu gosto de dizer dos 5 solas de Martinho Lutero. O primeiro, somente as Escrituras, e o segundo, somente a fé. Porque a palavra, ela vem antes da fé. Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. É através da palavra que a fé é gerada. É a palavra que nos leva para a oração, é a palavra que nos faz reconhecer o nosso estado pecaminoso, é a palavra, através de ouvir a palavra, crer, guardar a palavra, que nos leva a reconhecer o nosso estado e a nos levar ao arrependimento. Então tudo começa pela palavra. E a autoridade da Bíblia Sagrada, ela tem que ter uma autoridade máxima na nossa vida. Ela precisa de ser suficiente, ela é insubstituível, suficiente, e ela é a autoridade máxima na nossa vida. O comentarista aqui, o nosso querido pastor Ezequias Soares, fala dela como nosso fundamento, a base de tudo, né? E ele aqui até meio que num tom de desabafo, fala sobre algumas acusações que as igrejas pentecostais sofrem por dizer que baseia a sua fé em emoções. Não baseia, nós não baseamos a nossa fé, momento algum, nas emoções. As igrejas pentecostais têm a palavra de Deus como a regra de fé, como manual de fé, entendeu? E ele combate isso aqui. A nossa fonte de autoridade é unicamente a palavra de Deus. O canon bíblico sagrado está fechado e Deus fala conosco primordialmente, essencialmente. A maior revelação é a palavra de Deus, e é claro que ele fala também por intermédio dos dons espirituais, né? Ele comunica com o teu povo, mas primeiramente ele comunica através da palavra de Deus. Então, essa lição é uma oportunidade de nós relembrarmos também os 5 solas da reforma protestante, que aí já está aí com mais de 500 anos aproximadamente, vai em 2021 agora para 504 anos, né?
1517 para 2021, vai daí em 31 de outubro para 504 anos. Então, queridos, o nosso comprometimento com a palavra de Deus nos leva também ao zelo pela doutrina. Então, outra coisa, não confunda a doutrina com costumes, com tradições, com culturas, né? Com costumes de igreja, de denominações. Não. Os costumes, as tradições, as culturas das igrejas, das denominações, nós temos que respeitá-los. Elas são locais. E toda igreja precisa de ter bons costumes, porque os maus costumes, a igreja que não preza por alguns costumes, podem levá-los às práticas pecaminosas, né? Mas não coloca os costumes na mesma autoridade das doutrinas bíblicas, e muito menos acima, jamais, né? O zelo pela doutrina bíblica. O que é doutrina? Doutrina é ensino ou instrução. A doutrina precisa de ter a sua autoridade máxima. A instrução bíblica precisa de ter a autoridade máxima. E aí no nosso caso, das igrejas Assembleia de Deus, nós temos aí o nosso credo, temos a nossa confissão de fé, que também não está acima da Bíblia, que ela é tirada da Bíblia, podemos dizer que é organizada a partir da Bíblia para um compreendimento melhor. Mas nada, nenhuma confissão de fé, nenhum credo religioso, de nenhuma denominação, de nenhuma tradição, se iguala à autoridade bíblica. A Bíblia tem autoridade máxima, né, sobre as nossas vidas. Amém, queridos? E aí, queridos, o comentarista está falando sobre o cuidado quanto aos modismos, né? Ideia de moda, daquele que está no auge, modismo, ondas, né? Isso passa, isso cansa. Então olha aqui, meu querido, você é dirigente de igreja, de congregação, líder de conjunto, dirigente de culto, pastor, com todo respeito e carinho, para de inventar moda. Para de querer ser criativo demais, inventar uma coisa para trazer o povo para a igreja, querido. Se o povo não vier pela palavra, eles não permanecem, eles ficam algum tempo. Porque onda passa, moda passa, modismo passa. Aquilo que não é bíblico passa e cansa. Agora a Bíblia não cansa, a palavra de Deus não passa. Tudo passa, mas a palavra de Deus, ela é eterna. Tudo cansa, mas a Bíblia não cansa. Os ensinamentos da Bíblia não cansam, né? E o comentarista aqui, pastor Ezequiel Soares, até cita alguns modismos, né? Como dentro de ouro, unção do cai-cai, sopro santo, febre dos anjos e várias outras aberrações doutrinárias, julgar paletó sobre os outros. Então cada época teve modismos diferentes, ondas diferentes. E no auge da moda, da onda que se inventava, as igrejas não cresciam, não se inchavam. Aí dizia, o movimento está forte, avivamento. Não, isso não é avivamento não, meu querido. Avivamento verdadeiro, ele vem pelo ensinamento da palavra, pela crença na palavra, pelo ensinamento da palavra, pela vivência da palavra de Deus. Tudo na igreja cansa, a Bíblia não cansa. Tudo cansa, menos Bíblia. Então, vamos ficar com a Bíblia, amém? Porque o verdadeiro pentecostalismo, né? A igreja, ela precisa estar baseada na Bíblia, porque a Bíblia, ela é insubstituível. E a ação do Espírito Santo, ela vem a partir da palavra de Deus. Não esqueça disso jamais. E aí o comentarista está dizendo ainda sobre apresentar-se diante de Deus como obreiro aprovado, obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Queridos, eu falo aqui com toda certeza, sem julgar ninguém, mas eu tenho certeza, tem inúmeros obreiros, dirigentes de igreja, congregação, pastores, que nunca leu a Bíblia uma única vez. Como é que você maneja bem a palavra? Que não sabe o básico, as doutrinas fundamentais da Bíblia Sagrada, né? Então, queridos, estude a Bíblia, obreiro, maneja bem a palavra da verdade, se comprometa com a palavra de Deus, leia a Bíblia não só para pregar, mas leia para alimentar dela diariamente, todos os dias. Estude, leia, estude, guarda e viva a palavra de Deus, né? É muito triste, vivemos dias onde a cada dia há inúmeros escândalos aí pelo YouTube, você sabe
disso, de pastores, de pregadores, queridos. Isso é muito triste, queridos, porque são pessoas que até manejam bem a palavra, até conhecem a palavra, mas não vivem a palavra. É claro, tem aqueles que são sérios, e se tem 10 pilantras, tem 10.000 sérios, né? Não quero aqui exaltar o lado negativo, jamais, né? Mas eu quero dizer, dois tipos de obreiros. Tem aqueles que são sérios, que são fiéis, que é temente a Deus, né? Que é crente de verdade, mas não maneja bem a palavra, mas é negligente ao ler, ao estudar a palavra de Deus. E tem muitos que até manejam bem a palavra da verdade, que conhece, né? Mas que não consegue vivê-lo, precisa de arrependimento, de conversão, de mudança de vida. Então, meus queridos, vamos fazer os dois, vamos manejar bem a palavra, vamos ler, vamos estudar, mas acima de tudo, vamos viver a palavra de Deus, vamos nos comprometer com a palavra de Deus, que a ação do Espírito Santo, ela vem pela palavra, a palavra é insubstituível, e a igreja precisa estar baseada, fundamentada na palavra de Deus, na doutrina da palavra de Deus. Amém? Deus abençoe a tua vida, até nosso próximo vídeo, assim, se Deus nos permitir, e vamos nos comprometer cada dia mais com a palavra de Deus. Forte abraço, Deus abençoe.